Quanto será que está custando para solicitar o visto americano? Será que foi inclusa aquela taxa que todo mundo estava falando de $250, que ia deixar mais caro ali o processo para quem fosse aprovado? Será que o visto vai ficar mais caro por conta da Copa do Mundo de 2026? Bem, a gente vai conversar hoje sobre isso. Fala meu povo, e aí como é que vocês estão? Eu sou Bruno Medeiros, diretor aqui da Quick Visa e da QV Viagens. Ignorem aí qualquer barulho que vocês possam ouvir de fundo, a gente está aqui num momento de reforma, de alteração, mudando de sala e tudo mais. Mas bem, a gente viu a necessidade de começar a gravar esses vídeos aqui para vocês, para justamente tentar sanar as dúvidas da maioria do pessoal que a gente conseguia. Muita gente que fala com a gente diariamente na nossa página lá do Instagram e também no WhatsApp. E a gente resolveu fazer esses vídeos para deixar aqui de uma forma salva, né, para que vocês possam acompanhar e sanar essas dúvidas acerca do visto americano. Para quem não nos conhece, nós somos a Quick Visa, um setor aqui da QV Viagens. Nós prestamos consultoria no processo de solicitação do visto americano, canadense, mexicano. Então se inscreve aqui no canal se você já gosta de acompanhar esse tipo de assunto, está pretendendo solicitar o seu visto e não sabe por onde começar. E dessa forma bem tranquila aqui, bem descontraída, a gente vai conversar um pouquinho sobre o valor do visto americano hoje em dia, tá? De fato, esse assunto gera muita dúvida no pessoal e a gente precisa vir aqui debater sobre isso. Para quem não sabe, está ou estava para ser inclusa uma taxa chamada de Visa Integrity Fee. Essa taxa tem o valor de $250 e seria inserida no processo de solicitação do visto americano para aquelas pessoas que fossem aprovadas, tá? Em vistos ali de não imigrante, dentro das modalidades que normalmente são as mais comuns de serem solicitadas. Visto de turismo, visto de estudante, visto de trabalho temporário, ali, aquele H1B, H1A, que são bem conhecidos. E por que eu falei solicitantes? Por que eu falei que está ou estava? Vamos explicar aí direitinho. Primeira coisa, essa taxa será ou vai ser cobrada, né, um dia por pessoa. Então, aquele solicitante que for aprovado, ele vai pagar essa taxa adicional. Ah, Bruno, na minha família são 3 pessoas. As 3 pessoas pagam caso tenham um visto aprovado, independentemente ali da idade. Vale lembrar que o motivo de criação dessa taxa é tentar ali, de uma certa forma, barrar a entrada daquelas pessoas que pretendem ir para os Estados Unidos usando ali de um visto, mas tem intenção que não condiz ali com o visto que possui. Então, o governo visou ali criar essa taxa para tentar justamente coibir a entrada dessas pessoas, o que na minha visão não faz muito sentido, porque quem quer ir sempre vai juntar um pouco mais de dinheiro e vai pagar a taxa da mesma forma. Agora, lembra que eu falei ali que essa taxa estava para ser inserida no processo? E o que foi que aconteceu com essa taxa? Vamos lá então, porque essa notícia é bem importante. Na última semana, a US Travel Association informou que essa data foi adiada e não tem aí uma data para ser inserida no processo. Na verdade, nunca houve, né? Existiam pessoas que estavam supondo que ia começar a ser cobrada a partir do dia 1 de outubro, já outras diziam que seria a partir de janeiro. Aqui na Quick Visa a gente não gosta de estar passando notícias sem uma confirmação oficial do governo. E a única confirmação do governo era: essa taxa vai existir, já foi sancionado, né, na verdade, o projeto de lei, vai começar a ser cobrado, mas a gente ainda não sabe a partir de quando. Até porque, para que algo como isso ocorra, é necessário que se tenha um planejamento muito grande. Essa taxa ela não vai influenciar ali um grupo pequeno de pessoas. Na verdade, essa taxa vai influenciar em todos os solicitantes de visto ali de não imigrante praticamente. Então, imagina todas as pessoas do mundo que querem solicitar o seu visto de turista tendo que pagar essa taxa mais de última hora, do nada, assim, de supetão. Isso ia influenciar de forma considerável no número de turistas ou de estudantes que iriam para o país e poderia, claro, causar ali um efeito negativo tremendo. Então, esse foi o real motivo dessa taxa ali ter sido, pelo menos por enquanto, abolida. Então não vai haver, pelo menos por hora, né, e eu arrisco a dizer, durante um bom tempo, a inserção dessa taxa da Visa Integrity Fee no processo de solicitação do visto americano. Então quem estava pretendendo solicitar o visto e estava com medo de ter que pagar esse valor a mais, essa taxa a mais, para poder solicitar o visto, né, caso fosse aprovado,
ignora, né? Essa taxa não vai ser cobrada, na minha visão, nem tão cedo, porque, novamente, isso influencia e impacta ali diretamente no número de pessoas que vão visitar o país, tá bom? Os Estados Unidos hoje é um dos países e por momentos também chega a ser o país que lidera, né, o número de visitas, ou seja, o país mais visitado do mundo, e ele não pode, né, o governo não pode criar nenhum tipo de procedimento que vai influenciar nesse tipo de número. Tá? Isso mexe aí economicamente com o país, então eu acho que precisa haver um estudo muito detalhado antes de inserir qualquer tipo de taxa ou fazer qualquer tipo de procedimento que não seja padrão. Mas vamos falar de Copa do Mundo, então. Será que vai influenciar no processo de solicitação do visto? Será que vai deixar tudo mais difícil ou mais caro? Até agora não existe nenhuma divulgação ali de informações do governo informando que vai alterar o processo de solicitação do visto. Na minha visão, não vai alterar em nada. O processo ele continua o mesmo já há anos, tá? Óbvio que desde o início do ano ficou um pouquinho ali mais claro quais são os passos ali que os agentes consulares tomam, inclusive em relação a redes sociais, né, que são agora um pouco mais ali analisadas pelos agentes consulares durante a entrevista, né, um ponto muito importante aí do seu processo de solicitação do visto. Mas tirando isso, eu não vejo algo que vai influenciar de forma negativa ou que deixe o processo mais difícil para você que vai solicitar o visto. Então não precisa se preocupar por conta da Copa do Mundo, será que eu vou ter mais chances ali de ser negado? Não, pessoal, se você tem ali o seu planejamento de viajar, seja antes, seja durante ou seja após a Copa do Mundo, está pretendendo solicitar o seu visto, pode ter certeza que isso não vai influenciar de forma negativa no seu processo. Agora, claro, a dica de ouro é: tira o seu visto o mais rápido possível. A gente está vendo um número muito grande de pessoas, principalmente agora próximo do final do ano, começando a se mexer mais para tirar o visto. E a gente sabe que brasileiro tem aquela mania de deixar tudo para a última hora. Então as agendas dos consulados vão ficar apertadas. Na verdade, já estão. Então, se você está pretendendo solicitar o visto para acompanhar o evento, ou então viajar antes, né? Ou então ir antes para os Estados Unidos, antes do evento, recomendo que você tente solicitar o visto o mais rápido possível, tá? Primeiro, porque você vai ficar tranquilo, você não vai ter ali que fazer tudo nas pressas. E segundo, porque você vai conseguir garantir uma vaga, tá? Você vai conseguir garantir uma vaga nos consulados e fazer a entrevista aí com tranquilidade. Tá, Brunão, então eu já vi que a Visa Integrity Fee não está inclusa no processo, então por enquanto continua tudo a mesma coisa, a gente não vai ter que pagar nada mais, o que é uma excelente notícia. Vi também que nada vai ficar mais caro devido à Copa do Mundo de 2026. Porém, quanto é que está custando um visto hoje, né? Quanto é que está saindo aí para você que pretende solicitar o visto americano? Existem diversas modalidades de visto americano. Hoje a gente vai falar do valor da taxa consular direcionada a vistos de não imigrante, tá? Para a maioria deles existem valores diferentes, tá? Mesmo sendo de categoria de não imigrante, mas para alguns é um valor, para outros vistos é outro valor. Então, os valores se diferenciam aí dependendo da categoria do visto. Mas para a maioria dos vistos de não imigrante, o valor é de 185 dólares, tá? Ah, Bruno, eu vou pagar esse valor em dólar, em real, como é que funciona? Você pode fazer o pagamento de duas maneiras. Você vai poder pagar a taxa consular no boleto, ou seja, através de uma guia de pagamento, tá? Que é gerada, você faz o pagamento ali na lotérica, no aplicativo do seu banco, no caixa eletrônico, normalmente. Esse valor, quando você paga no boleto, você paga ele em reais, tá? E o valor de 185 dólares ele é convertido para o real de acordo com uma cotação própria da embaixada americana. Então não adianta você ficar vendo o dólar turismo, o dólar comercial. Eita, vou gerar o boleto agora porque está mais barato, vou gerar agora porque vai ficar mais caro. Não adianta, tá bom? É uma taxa de câmbio congelada ali da própria embaixada americana. Então é um valor que eles congelam e fica um valor mediano, né, entre o dólar, entre as cotações do dólar, mas fica ali no valor próprio durante semanas. Então, no momento, esses 185 dólares convertidos para o real está saindo a R$ 1.017,50 por pessoa que for fazer o processo. Vale lembrar que todos pagam independentemente ali da idade. Então, se você está pretendendo solicitar o visto, está indo em família, está indo com mais de uma pessoa, saiba que todos precisam pagar a taxa consular. Agora, se o pagamento for realizado no cartão de crédito, como é que funciona? Bem, o pagamento será em dólar, então esse cartão ele precisa ser
internacional de bandeira Master ou Visa está, claro, habilitado ali, né, para compras internacionais. Lembrando que, pagando em dólar, você vai ter ali a inserção também de IOFs na sua fatura. Então, o que eu recomendo é que, se você tiver condições de pagar à vista, se você tiver o dinheiro na mão, paga à vista para evitar aí estar pagando taxas desnecessárias como o IOF, tá bom? Vale lembrar que, a partir do momento que seu pagamento é compensado, ou seja, que o sistema reconheceu que você pagou, você tem o direito de utilizar desse pagamento que você efetuou durante um ano. Então, você tem aí uma janela de um ano para fazer a sua entrevista. Expirou, passou esse prazo, o valor que você pagou vai ser perdido. Então, tenta aí já se programar, paga a taxa, já vê quando é que você vai fazer a entrevista, se programa para se deslocar até o consulado para poder fazer a entrevista e não perder essa taxa. Uma pergunta que chegou para a gente essa semana foi a seguinte: se eu for negada, dentro do período de um ano eu posso fazer o processo novamente? Claro que não, tá bom? A taxa, ela tem o tempo ali de um ano de validade, porém, você tem o direito de usar uma vez. Imagina como se fosse um crédito. Você pagou uma taxa, você usa ela uma vez. Bruno, fui negado, quero tentar de novo. Posso tentar de novo? Pode e deve, se o seu sonho for conseguir o visto, tá? Agora, se você for tentar de novo, saiba que você vai ter que pagar essa taxa novamente. Então, não existe isso aí de taxa que vai ficar válido para você fazer quantas tentativas quiser. Então, já fica ligado nisso. E bem, galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi aqui para a gente estar debatendo rapidamente sobre essas taxas. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo específico sobre a Visa Integrity Fee, mas eu acho que não vai ser a intenção de ninguém, pelo menos por hora, né? Já que essa taxa não vai ser cobrada por enquanto, mas claro, tentem sempre se adiantar, não confiem, vão fazendo o processo com uma certa brevidade, façam de forma rápida, tentem se antecipar, até por conta do calendário, como a gente comentou, que está bem apertado, está começando a ficar apertado, então já tenta fazer o teu processo logo para garantir o teu visto na mão. E se inscreve aqui no canal se você está pretendendo solicitar o visto americano, se você quer viajar para os Estados Unidos, serão 2 vídeos por semana, além do vídeo extra, claro, que a gente vai estar sempre publicando, mostrando como que está o calendário durante a semana que a gente está. Então, se inscreve aqui, compartilha com teu amigo que está também querendo viajar para os Estados Unidos. Quem sabe ele viaja com você. E bem, até o próximo vídeo.